Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que verão esse vídeo. E hoje eu venho trazer um texto da Bíblia que está no livro de Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16. Gostaria que você abrisse as suas Bíblias comigo e vamos ler um pouco e aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Amém? Vamos aqui. Mateus, capítulo 20, versículos de 1 ao 16. A parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: Vão vocês trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra os donos das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Irmãos, essa parábola, ela traz uma reflexão muito importante para as nossas vidas. É que não podemos julgar as outras pessoas. A Bíblia nos ensina que devemos julgar aquilo que é falado acerca da palavra de Deus. Nós temos que julgar nas Escrituras se o pregador que está falando tem a ver com as Escrituras, para não cairmos em ventos de doutrina. Mas não podemos julgar as pessoas. O Senhor Jesus nos ensinou que devemos amar uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como vimos nessa parábola, os primeiros trabalhadores contratados, eles receberam um contrato de trabalho, onde eles saberiam que receberiam um salário ao final do dia. Esse contrato é entre o trabalhador e o seu chefe. Podemos semelhante aqui, a figura de Deus. Deus, ele é o dono das terras e aquele trabalhador contratado somos nós, servos do Senhor, servos e filhos de Deus. Então, quando servimos o reino de nosso Pai, Deus, a gente já sabe de antemão o que nos espera, aquilo que Ele nos prometeu nos dar, não por mérito, mas por graça. Nós fazemos as coisas para Deus porque amamos a Deus. Esse deve ser o sentido do nosso trabalho para Deus. E não cobiçar algo de Deus por fazer alguma coisa. Busque Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. E é isso que muitos cristãos se prejudicam hoje em dia por falsas doutrinas, dizendo que faça isso, que Deus vai te dar certas coisas. E não é assim que funciona. Então, irmãos, esses trabalhadores, assim como nós sabemos que vamos receber de Deus quando fomos chamados, né, para trabalhar no reino. Então, a gente tem que ter a certeza, temos que ter o objetivo e saber que estamos trabalhando e servimos a Deus. Servir a Deus é a relação entre você e Deus,
e não olhar para o outro, né? Mas Deus, nosso Deus, ele é tão amoroso, a sua essência é tanta de amor, que ele chamou esses trabalhadores para trabalhar no início de tudo, assim como ele trabalhou, ele chamou trabalhadores para iniciar o trabalho no final de tudo, né? O trabalho era até 6 horas, que era anoitecer. Ele chamou trabalhadores até 5 da tarde. Ou seja, trabalharam realmente 1 hora, mas eles receberam o mesmo que aqueles que trabalharam no início, um denário. A eles que foram contratados por último, não foram prometidos nenhum tipo de valor, mas Deus disse que eles receberiam um valor justo, e o justo foi um denário. Um denário naquela época, se você for avaliar a história, era um dia de refeição completa de uma família judaica. Se esse trabalhador que trabalhou apenas 1 hora, recebesse menos que um denário, ele não poderia alimentar sua família. Então Deus foi justo, porque ele sabia o que aqueles homens que trabalharam depois precisavam. Ele sabia que eles precisavam do alimento para sua família. Um alimento digno, completo. O trabalhador é digno do seu trabalho. Então, se Deus desse o dono da terra desse menos que um denário, ele passaria fome com sua família. Então ele foi justo, porque ele é um Deus amoroso, gracioso. Ele quis dar um denário também para aquele que trabalhou 1 hora, assim como que trabalhou 12 horas ou mais. Por quê? Porque Deus, ele tem a sua essência de amor para com todos nós. Assim como você foi cristão chamado desde criança e viveu uma vida cristã de luta, que sabemos que no mundo tereis aflições, mas sem bom ânimo. Eu venci o mundo, como o Senhor Jesus falou. Nós vivemos um mundo que somos rejeitados por causa do nome do Senhor. Mas aqueles irmãos que foram chamados também muito tempo depois de estar no mundo, eles também merecem o mesmo que nós. Porque no final somos todos pecadores. Nascemos da mesma raiz da herança, recebemos a herança de Adão, que pecou. O pecado entrou no mundo através do homem. E assim todos pecaram. Então todos são pecadores. Todos, né, estão destituídos da glória de Deus. Então no final, tanto quem fez mais ou quem fez menos, iam para o mesmo lugar, destinado ao mesmo lugar, ao inferno. Mas Deus, ele enviou seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então Deus fez essa obra para salvar pecadores, na qual eu sou um, você é um também. E basta você crer no Senhor Jesus que você será salvo. Não sei quanto tempo você vive no mundo, quanto tempo você está cego com as coisas do mundo, gastando sua vida, sua saúde como filho pródigo para tentar ganhar alguma coisa nesse mundo. Porque você não tem consciência do que vem depois. Mas tenha consciência. Todos nós somos pecadores e só temos um destino quando nascemos. O lago de fogo. A condenação. Porque somos pecadores e você sabe disso. O ser humano, ele nasce inclinado ao mal. Mas Deus, ele nos resgatou pelo seu Filho. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Você não terá a vida eterna por fazer algo, mas você tem ela a partir do momento que você crê que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados. Então, que essa passagem ela fique como reflexo na nossa vida, entender que aquele irmão que está do seu lado merece o mesmo que você. E somente o justo reconhece esses valores. O Senhor reconhece esses valores. Então, nessa parábola, ele diz: os últimos serão os primeiros. Porque nós muitas vezes negligenciamos
as outras pessoas porque fazemos mais. No final, estamos no mesmo barco, né? Então, Deus abençoe a todos, irmãos, que possamos refletir essa passagem, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.